nos meus 17 anos, um primo meu, muito próximo nosso, sofreu acidente de moto e infelizmente acabou falecendo. Ele ficou uns 10 dias na UTI e acabou falecendo. Isso mexeu muito comigo. Eu fui para um ensaio do louvor à tarde e eu recebi uma seta do inimigo, eu tenho certeza disso. Eu falei, poxa, cara, você está preso dentro da igreja, isso na minha cabeça. Você está preso dentro da igreja, você está perdendo a sua adolescência aqui, sua juventude, aí você podia estar lá, cara, curtindo, e você está aí dentro, preso dentro dessa igreja, sem fazer nada. E eu abracei essa seta do inimigo com todas as minhas forças. A partir daí eu não voltei mais, né? Eu me lembro até hoje, a minha mãe e meu pai não iam mais na igreja, eu continuei. E o pastor Marcos falou assim, cara, eu te admiro muito porque seu pai e sua mãe pararam e você está aqui firme e forte. Eu admiro muito você por isso. Só que eu abracei com todas as minhas forças isso e não voltei mais. Você vê, né, que coisa impressionante. Primeiro que uma coisa maravilhosa que a gente precisa ver a maneira como o Espírito Santo age. Esse convite dele o tempo todo, né? Em coisas tão simples como um erguer de mãos, em abrir os nossos lábios. Então você vê que o Senhor ele nos convida a uma entrega gradativa e é de dentro para fora. Você vê que quando você começa a falar daquilo que o Senhor começou a fazer na sua vida, as coisas que você começou a não se sentir à vontade, ninguém chegou e falou para você, viu, isso aqui é errado. Não, você não tem que fazer isso. Não, você se torna templo do Espírito Santo e de repente aquilo não cabe mais, não, sabe, não é bom. Mas ao mesmo tempo, né, que a gente começa a ter experiências com o Senhor, e a gente até tem falado um pouco sobre isso nessas últimas gravações, a gente precisa entender que a salvação, ela é um evento, né? Mas a transformação é um processo. E dentro desse processo, Satanás, ele não vai ficar lá aplaudindo, né, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Ele vai fazer exatamente isso que você falou, vai lançar setas, né? E aí, você vê que, e eu lembro, né, você viu, gente, o Thiago já foi do louvor, ele canta muito bem, aliás. Eu já cantei. E assim, ele viajava às vezes com o Marcos para eventos, e o Marcos fala, né, da experiência de ter ele ali totalmente entregue na presença do Senhor, mas houve um momento que tudo isso se dissipou por causa de uma seta. E eu acho muito importante, né, a gente falar um pouco sobre isso, porque esse período na nossa vida, o período que nós estamos caminhando com o Senhor, é um período onde Satanás sempre vai tentar lançar setas. Cabe a nós abraçarmos ou não, né? E aí, como é que foi a sua vida depois disso, Thiago? O que aconteceu? Então, depois disso, eu passei a viver uma vida desregrada, bebia, vivia embalada a noite toda, semana toda embalada. E a partir daí eu vivi uma vida como uma pessoa normal, esqueci completamente de Deus, não queria mais saber de igreja, sabe? Não foi decepção com igreja, não foi nada, mas foi algo que bateu dentro de mim e eu abracei com tudo e caí de cara nesse mundo. E também, isso veio muito seguido da morte de uma pessoa muito querida para você, né? No seu caso, veio essa seta, mas quantas vezes uma das coisas que eu vejo uma seta que eu vejo as pessoas abraçando é o seguinte: se Deus é tão bom, por que permitiu que isso acontecesse, né? Então, esse questionamento vai vir de diversas formas, mas a gente precisa, é muito importante a gente estar muito solidificado em Deus e também abrir o nosso coração, né? Olha, eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso, porque você sabe que quando a gente confessa a tentação, a gente não confessa pecado, não precisa, porque você dá à luz a algo que perde o sentido, né? Que daí, então você sai da igreja, você passa a viver noite embalada, você passa a viver dessa forma. E aí, como é que estava a sua vida? Você nem lembrava mais da igreja, você nem lembrava do Senhor também, né? Tudo Sim. Ficou uma memória muito distante. Sim, aí isso aconteceu entre os meus 17 anos. Aí quando foi com 19 anos, em uma balada, eu conheci a Thaís, né, com 19 anos. Nós dois estávamos ali, os dois bêbados, enfim. E a partir daí eu conheci a Thaís e algo começou a brotar ali e a gente acabou casando. A Thaís engravidou, enfim, a gente foi morar junto depois e aí surgiu o nosso casamento, a gente casou em 2016. E aí a gente sofreu uma crise durante o casamento, um período muito difícil, onde a Thaís
a Thaís conheceu o pastor Marcos e foi logo para a igreja, se entregou para Jesus e tal. Só que ela vinha para casa, ela vinha diferente para casa, né? E ela colocava algumas ministrações, eu tenho certeza que isso foi estratégia de Deus para algo. E ela colocava ministrações em casa e ficava assistindo a tarde toda ministrações e aquilo brotava, eu sentia a dor do vazio dentro de mim. Ela colocava aquilo para rodar, na época era o pastor David Leonardo que lançava, ele tinha um podcast que lançava toda segunda-feira. E aquilo ardia, queimava dentro de mim, eu ia pro banheiro, chorava escondido. A Thaís nem sabe disso. Vai saber agora. Eu ia pro banheiro, chorava escondido, falei, meu Deus do céu. Eu falei, Thaís, para de assistir isso. Pelo amor de Deus, para com isso. Dela, porque eu gosto, me deixa, eu gosto. Isso foi me incomodando cada dia mais. E um dia eu falei assim, a partir de hoje eu não vou beber mais. Porque eu abri uma lata de cerveja em casa, me incomodava, porque aquela palavra começava a bater no meu peito. Falei, meu Deus do céu, você está queimando dentro de mim. Ai, enfim. Aí parei de beber. Eu voltei e falei, eu vou fazer uma visita na igreja. Eu vou fazer uma visita. Fiz uma visita, e aí fui uma outra. Aí eu me lembro um dia na Dr. Freitas, na Verbo Vivo, quando o pastor estava pregando sobre o pecado, e aquela palavra foi para mim, direcionada para mim, eu tenho certeza, porque antes de ir para a igreja eu tinha tomado todas, eu tinha bebido todas e fui para o culto à noite, e aquela palavra foi direcionada para mim, sobre o pecado. Eu falei, Deus não te ama pelo que você fez, Deus ama você, enfim, e aquilo rachou comigo, acabou comigo, me derrubou. Eu falei, meu Deus, eu preciso voltar. E aí eu fui voltando aos poucos, né, lembrando que foi um processo. Caí várias vezes e aí um dia o pastor Marcos me chama para conversar na casa dele para tomar um chá. Falei, o que o pastor Marcos quer? E aí ele veio me explicar sobre a graça. Foi uma hora de conversa mais ou menos, mas uma hora que, olha, aquilo virou a chave na minha cabeça para o resto da minha vida. E hoje eu vivo um novo ciclo, entendendo de fato que é a graça de Deus. O quanto o pecado é irrelevante quando se tem a graça de Deus, quando se reconhece que Jesus é o nosso Salvador. E aquilo mexeu muito comigo. Então eu parei de viver em torno do que eu fazia, porque eu vivia dessa forma. Eu pecava, eu falava, pronto, perdi minha salvação. Meu Deus do céu, estou nessa luta constante para ser salvo e cara, parece que eu não faço nada. É uma luta diária, enfim, e a partir do momento que eu entendi que a salvação não é por obras e a salvação é pela fé e não por obras, e aí eu passei a entender o verdadeiro evangelho, que é esse evangelho sem doutrinas, sem regras, que tornasse o evangelho pesado. Afinal, assim, Jesus, quando ele é mostrado com simplicidade, da forma que ele é de verdade, eu acho que ele é transformador.